Esse moço aqui chama-se Silvio. Ele vai ser vítima de um assalto. 3 bandidos. Ele está com um filho no carro, um filhinho de 2 anos de idade. E ele sai com o carro porque os bandidos iam levar o carro com a criança. Ele é baleado. Ele anda ainda um pouco com o carro, perde o controle, bate numa casa e acaba virando o carro. Ele morre ali mesmo do lado do filho. Os bandidos, você vai ver na reportagem, saem andando como se nada tivesse acontecido. Aqui em Parelheiro, extremo sul de São Paulo. Resumo: os bandidos decretam a nossa pena de morte e nós não temos ninguém para nos proteger a não ser Deus. Mas aqui nessa terra não tem um político que faça nada, eles só cobram dinheiro da gente, imposto, tributo, e não fazem. Fingem que não estão vendo. Aqui em São Paulo, para citar onde nós estamos, aqui em São Paulo é crime em cima de crime e o governador finge que não é com ele. Põe no Cidade. Era mais um dia de trabalho para Silvio Alencar, de 32 anos. Ele iria seguir a rotina, deixar o filho na creche e ir ao trabalho com a esposa. Mas o pai de família foi morto por criminosos. Foi muito triste, né, nessa hora, né? Ainda mais eu que tive um infarto agora em meio de novembro, né? Mas graças a Deus, né, eu estou me recuperando bem, né? Perdi o meu irmão também, tá com 15 dias que eu perdi o meu irmão, né? Mas não foi, esse foi de câncer, né? Agora, do meu filho, jamais eu esperava uma notícia dessa, né? Silvio morreu na frente do filho de 2 anos. O carro em que estava com a criança ficou destruído. Eu suponho que foi uma situação de desespero do pai, porque na hora, como é que ele poderia imaginar que poderia acontecer com o filho ali? Ele pensou na proteção, proteger o filho, né? Então, no desespero, ele acelerou o carro e saiu. É muito triste, né? Era por volta das 6h30 da manhã. Silvio tirou o carro da garagem e estacionou aqui na frente. O filho de 2 anos já estava no banco de trás. Silvio aguardava a esposa, que estava prestes a sair. Foi quando ele percebeu que 3 criminosos chegaram a pé e armados. Assustado, ele acelerou o carro. Os criminosos atiraram, mesmo sabendo que tinha uma criança no banco de trás. Mesmo ferido, Silvio continuou o trajeto. Segundo a polícia, ele levou 2 tiros e no meio do caminho perdeu os sentidos. Estas imagens mostram os criminosos indo embora após matar Silvio. Repare que eles caminham tranquilamente. De acordo com testemunhas, após ser atingido, Silvio seguiu em direção a esta ladeira e, já inconsciente, perdeu o controle do carro, que passou por cima desta calçada, atingiu esta lixeira, que ainda está amassada. Em seguida, bateu neste portão, que ficou totalmente destruído. De acordo com a polícia, depois, o carro teria capotado e parou exatamente nesta posição. Esta vizinha acordou com um barulho. Eu estava preparando para ir para o trabalho. E aí, por volta das 6h15 da manhã, a gente escutou um barulho muito forte. E aí nós descemos, né, para ver. Eles correram para socorrer a vítima, quando ouviram o choro da criança. E a gente viu um homem, né, o Silvio, no caso, que é nosso vizinho, que mora aqui desde criança. Ele estava com cinto de segurança desacordado e caído sobre o filho, que estava de pé no banco da frente, aproximadamente os 2 anos de idade. A esposa chegou em seguida. A tia, que mora na mesma casa que a vítima, ouviu um barulho, mas não imaginou que Silvio tinha sido baleado. Eu vi só o carro aí arrancando, eu falei, nossa, Silvio saiu tão desesperado. Aí daí a pouco chega a notícia, eu pensei que ele tinha batido, né, no carro dele, mas aí o menino falou que ele tinha tomado um tiro. A vítima morreu a caminho do hospital. Um morador aqui da mesma rua contou à polícia que, segundos antes, os 3 criminosos estavam indo em direção a ele, mas ele conseguiu voltar com o carro para a garagem. E mesmo assim, viu o momento em que os bandidos foram em direção ao carro de Silvio, que estava estacionado na frente de casa. Foi o próprio morador que avisou a família de Silvio sobre o que tinha acontecido. Silvio Alencar era técnico de instalação.
Ele estava há 3 meses na empresa que sempre sonhou em trabalhar. Mas, para ajudar na renda, trabalhava também como motorista. Silvio era casado e deixou 2 filhos. O menino de 2 anos está muito assustado e ainda pergunta pelo pai. A criança teve um pequeno corte na cabeça por conta da batida, mas passa bem. O pai de Silvio precisou ser amparado ao receber a notícia. Até agora, os bandidos não foram encontrados. Eles deixaram um filho sem pai, uma família sem chão e uma tristeza sem fim. Esse dia eu ouvi o Marcelo Rezende falando assim, né? Antes, né, a notícia que tinha era que os filhos enterravam os pais. Hoje, quantos pais não estão enterrando o filho, né? Por causa da desumanidade nesse país, né? Eu os entrego na mão de Deus, né? Que a justiça seja feita, né? A justiça de Deus seja feita e a dos homens também, né? Que a justiça dos homens seja feita porque não é fácil, né? Homem trabalhador, é a dor que eu estou sentindo, né? Só Deus, né? Eu entrego tudo para Deus. Eu confesso as minhas dores, né? Os meus problemas, eu entrego tudo nas mãos de Deus, né? Só Ele para me confortar.